Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Gotinhas da verdade, na continuidade do nosso aprendizado sobre a ressurreição. Falamos já em vários vídeos sobre a primeira ressurreição, aquela ressurreição da qual farão parte aqueles que morreram em Cristo, aquela em que os participantes dela terão aquela bem-aventurança que está implícita em Apocalipse 20 e verso 6. Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. E vem a pergunta, quando as pessoas leem, ouvem este tema, algumas ficam perguntando, mas como se dará a ressurreição? Como acontecerá a ressurreição? Porque existem pessoas que morreram de mortes naturais. Existem pessoas que morreram acidentadas. Existem pessoas que morreram afogadas, outras vitimadas por um incêndio e às vezes até foram sepultadas irreconhecíveis. Existem aquelas que em vida já escolhem, e agora está virando quase moda, escolhem serem cremadas, ou seja, terem seus corpos queimados e, ao invés de seus corpos serem sepultados, apenas sobra um pó daquilo que era o seu corpo. Então, esses desaparecimentos, essa diversidade de fins da vida gera dentro das pessoas esta pergunta: como vai então acontecer a ressurreição? Olha, temos que saber, antes de tudo, que nós não estamos tratando de coisas que dependem da lógica, que depende da nossa explicação, da nossa descrição. Nós estamos tratando de coisas espirituais. Lembre-se que, em se tratando de Deus, para Deus, tudo é possível. Não importa como, que maneira ou de que maneira que a pessoa morreu. Não importa. Importa que a palavra de Deus diz, ele disse no passado, a palavra dele continua viva,
ele disse que haverá ressurreição dos mortos. Mas não é só hoje que sobem estas perguntas na mente das pessoas. No tempo de Paulo, os cristãos entre si já faziam esse tipo de pergunta. Notemos aqui em 1 aos Coríntios 15, no verso 35. Mas alguém dirá, olha a pergunta, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que qualidade de corpo vem? Note as mesmas perguntas das quais eu já mencionei, que a gente ouve, que às vezes fazemos, se não fazemos, mas dentro de nós, elas estão ocultas. Paulo, então, tinha esse tipo de perguntas. Pessoas tinham essas perguntas que faziam para ele. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que corpo eles vêm? Note no verso seguinte: insensatos, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Sabe aqui, nesse texto, o que quer dizer insensatos? Na nossa linguagem popular, seria bobos. É lógico que ele está fazendo como que uma ironia. Ele não está dizendo em sentido pejorativo. Insensatos, bobos. Aí ele vai fazer uma série de comparações. Ele começa com a semente, aquilo que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Lembrem, aliás, a gente que foi criado na agricultura, isso soa muito forte para nós. Aquela sementinha, vou ilustrar, o milho, aquela semente que a gente plantava ali na terra, dentro de alguns dias nasce. Ou a gente ia ver a lavoura e estava lá, não mais a semente havia morrido, e aquele pezinho de milho bonitinho que, à medida que passavam os dias, iam ficando mais bonitos, e a gente parava para pensar, ou paremos para pensar agora, como acontece isso? Como que há uma operação de Deus? Não vamos dizer que é mãe terra, não. Não vamos dizer que seria a força de uma natureza desligada de Deus. Não, tudo no comando, na regência de Deus. Mas que acontece? Aquele grão morre. Ele primeiro tem que morrer. Ele morre e em seu lugar aparece aquele corpo diferente, aquela planta que a gente diria não tem nada a ver com a semente que eu plantei.
Só para começar, Paulo está dizendo: a ressurreição será do mesmo jeito. O nosso corpo morto é ou será sepultado, sem vida, e não vai permanecer ali. Chegará o dia que ele vai ser vivificado, vai renascer, vai ressuscitar. Não mais esse corpo reumático, este corpo com dores, este corpo sujeito a epidemias, a pandemias, mas um corpo diferente. Como é diferente aquela semente que nasce. Nos demais vídeos, vamos entrar em detalhes ainda maiores. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.